Que vozes você tem ouvido? Será que a voz da negatividade, que diz: você é um derrotado mesmo, você é um fracassado, você nasceu para perder, desista, você não tem chance de sucesso? Ou você tem ouvido a voz de Deus? São muitas vozes que tentam falar conosco a todo momento, mas nós escolhemos a voz ou as vozes as quais nós queremos ouvir e atender. A Bíblia nos diz no Salmo 29, versículo 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz de Deus é poderosa. Escolha anular a voz do mundo, a voz do diabo, a voz das pessoas pessimistas que dizem que você é um fracassado mesmo, a voz que tenta desestimular você. Escolha tapar os seus ouvidos para as vozes do mal. Permita-se ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor, a voz que é poderosa para mudar todas as circunstâncias. Pela voz, pela palavra, o Senhor fez com que as coisas que não existiam viessem à existência. Deus usou a sua voz na criação. Ele disse: haja luz, e houve luz. A voz de Deus é poderosa para fazer com que aquilo que não existe venha à existência. A luz não existia e pela voz a luz veio a existir. Que a voz de Deus também ecoe em seus ouvidos dizendo: haja luz. Que você não viva mais nas trevas, que você não esteja mais entregue ao pecado, às desilusões, ao desânimo, à angústia, à depressão. Que a voz de Deus faça você se levantar, você que está prostrado, caído, desanimado, que a voz de Deus levante você e que a partir de hoje você tenha uma nova história, uma história de fé, de paz, uma história de comunhão com o Altíssimo. Que Deus seja a voz a qual você ouve todos os dias. Decida anular a voz do mundo, não ouça mais as vozes negativas das pessoas pessimistas que impulsionam você para baixo. Ouça a voz de Deus que diz: levante, é grande o seu caminho, siga em frente. A voz de Deus é poderosa. Muitas vezes o ser humano não ouve a voz de Deus e passa a ouvir a voz do diabo, que só quer a nossa derrota. Muitas pessoas só ouvem as vozes pessimistas e tapam os seus ouvidos para as vozes que dizem: você pode, você consegue, Deus é com você e você vai superar todos os problemas. Não ouça mais a voz da negatividade, ouça a voz de Deus que é poderosa. Deus é poderoso para mudar a situação de qualquer pessoa. A voz de Deus é poderosa para levantar o caído, para curar o doente, para restaurar as famílias, para libertar os aflitos, os viciados, para libertar aqueles que estão em prisões espirituais. A voz de Deus é poderosa para liberar a cura para a depressão, para a angústia, para a ansiedade, para o medo. Vença o medo, vença a incredulidade, não deixe a dúvida entrar em sua mente. Deposite toda a sua confiança em Deus. A voz de Deus é poderosa, não mente, mas você quem decide se ouve a voz de Deus ou as vozes pessimistas, as vozes que fazem você desanimar e desistir. A partir de hoje, tenha uma nova conduta. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa, é cheia de majestade, é cheia de virtude. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele usava a sua voz para curar as pessoas, para perdoar os pecados, para levantar o caído, para libertar aqueles que estavam em prisões espirituais. A voz do Senhor é poderosa. Que a voz do Senhor seja aquela a qual você obedece, aquela que você ouve, aquela que você crê. Ouça a voz de Deus e você será o maior beneficiado com isso. Deus está falando com você agora, eu tenho certeza. Esta palavra é para você, é a voz de Deus
falando diretamente ao seu coração e à sua mente. Então decida ouvir a voz do Senhor, coloque em prática tudo aquilo que Deus fala contigo. A voz do Senhor está contida em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Aqui você tem a voz de Deus. Qual é a vontade de Deus para todos nós? Ore a Deus, peça que Ele fale com você, depois leia a palavra do Senhor e Ele vai falar ainda mais. Ele já está falando e vai falar muito mais. Deus quer dirigir os seus passos, dirigir a sua vida e dar respostas que você ainda não tem. Deus quer ser o seu norte, a sua referência. Se você seguir aquilo que Deus diz, nada dará errado. O ser humano muitas vezes segue os seus próprios intentos, a sua própria vontade e se engana. O ser humano cai porque não ouve a voz de Deus. Quando pedimos a direção de Deus, antes de tomarmos qualquer atitude, qualquer decisão importante, quando pedimos a orientação do Criador, então tudo dará certo. Não faça nada sem antes ouvir a voz de Deus. Tudo aquilo que você precisa fazer, todas as decisões que você precisa tomar, ouça a voz de Deus. Peça que Ele confirme em sua vida aquilo que deverá ser feito. A voz de Deus é infalível. Siga a voz de Deus, ouça a voz do Altíssimo e você será muito abençoado. Que o Senhor Criador de todas as coisas abençoe sua vida cada vez mais, em nome de Jesus.